Olá, mais uma vez. Como a gente já falou no começo do nosso programa, a gente vai falar hoje sobre um assunto que tem sido cada vez mais presente, cada vez mais comentado, não só quando a gente vai falar de crianças, mas quando a gente vai falar também de adultos. Adultos têm sido diagnosticados com cada vez mais frequência com um transtorno que é o TDAH. E a gente, então, hoje vai pensar sobre isso. O TDAH e a criança. Mas aquilo que a gente vai falar aqui também pode ser aplicado para jovens e adultos, não é? O pastor Israel até lembrou aqui que quando a gente vê uma criança muito agitada, a nossa primeira reação é falar assim, ai, que criança mal educada. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Depois que eu tive filho, eu parei de falar essa frase, não é? Porque eu sei que muitas vezes a gente ensina e nem sempre as nossas crianças colocam em prática, e às vezes não é nem porque elas são mal criadas, não. É porque o cérebro delas ainda não está completamente formado para que elas tenham as ações maduras que a gente espera que elas tenham. Pois é. Então, a gente pode parar para fazer essa pergunta, não é? Eu estou vendo uma criança muito agitada na minha casa, estou vendo uma criança muito agitada na minha escola, onde eu trabalho, na igreja, onde eu sou voluntário. Será que essa criança ela tem TDAH? Vamos então entender um pouquinho sobre que transtorno é esse. Então, o TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Ele é considerado, de acordo com o DSM-5, que é esse documento aqui, que é o Manual dos Transtornos Mentais. A gente tem uma versão mais recente, que é a TR, que é o texto revisado, mas que tem poucas modificações desse que eu tenho aqui. E a gente fica sempre na expectativa da publicação do próximo. Então, dizem que o DSM-6 vai estar chegando por aí. Mas o DSM-5, então, caracteriza esse transtorno como sendo um transtorno do neurodesenvolvimento. Muita gente pensa que o TDAH ele é um transtorno da aprendizagem. Nós sabemos que o TDAH ele pode trazer como consequência um transtorno da aprendizagem, mas ele é um transtorno do neurodesenvolvimento, que é um conjunto de condições que tem início no início do desenvolvimento, ou seja, na infância, e que vai trazer prejuízos pessoais, acadêmicos, profissionais e sociais. Então, é muito importante a gente entender isso, porque a gente olha para algumas crianças, para algumas pessoas, e às vezes até pensa um pouquinho sobre a nossa vida, e a gente mesmo, a gente se autodiagnostica, ou diagnostica. Eu tenho TDAH. Mas é muito importante a gente entender que o DSM-5 ele vai trazer 5 critérios para que a gente, então, possa começar a pensar que, de fato, alguém tem esse transtorno ou não. São 5 critérios e que para que a gente possa dizer que alguém, de fato, tenha esse transtorno, a pessoa precisa estar dentro dos 5 critérios. E eu quero falar, então, com vocês rapidinho um pouquinho sobre esses critérios que estão aqui registrados no DSM-5. Então, o primeiro critério são os sintomas. O DSM-5 ele vai trazer 18 sintomas, 9 relacionados à atenção, e no outro grupo, 6 relacionados à hiperatividade e 3 à impulsividade, não é? Então, são ali perguntas, situações que você vai dizer sim ou não. E então, dependendo do número de sintomas presentes, a gente já pode começar a levantar uma hipótese da presença desse transtorno.
é muito importante a gente também entender que o DSM-5 ele vai trazer que esses transtornos precisam estar presentes durante 6 meses, né, do momento que a gente está avaliando. E aí a gente tem o critério B, que esses sintomas também precisam, né, estar presentes na infância, porque ele é um transtorno do neurodesenvolvimento que tem início na infância. O terceiro critério é que esses sintomas eles precisam estar presentes em 2 ou mais ambientes. Então, eu não posso ter uma criança na minha sala de aula e achar que ela é, porque eu não sei como é o comportamento dela num outro ambiente. Então, claro que a gente, olhando, e à medida que a gente vai ganhando mais experiência, nós podemos começar a levantar uma hipótese, mas nós precisamos, então, avaliar como é o comportamento dessa criança em outros contextos. Então, para isso, existem testes, porque não existem exames clínicos, laboratoriais, que vão determinar se alguém tem alguns transtornos. E o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade, ele é um desses. Trouxe aqui para vocês verem, por exemplo, como é importante a gente buscar ajuda profissional para, de fato, entender isso. Quando a gente vai falar com crianças, por exemplo, a gente tem alguns testes que são reconhecidos, né, pelo grupo médico, que, na verdade, é quem, no fim, vai poder dar um laudo, né? Eu, por exemplo, sou psicopedagogo, então eu avalio adultos, crianças, há testes que eu posso fazer, então eu faço um encaminhamento para que um neuropediatra, um psiquiatra possa, então, laudar, né? E muitos médicos encaminham aqueles que eles suspeitam ter TDAH para fazer essas avaliações. Então, por exemplo, a gente tem aqui, olha, uma escala de avaliação do transtorno para crianças e adolescentes. Aí a gente tem aqui, olha, a versão para pais. Por quê? Eu, enquanto estou investigando uma criança, eu preciso saber como é o comportamento dessa criança no contexto familiar. A gente tem aqui, olha, um outro teste, que é o ETDAH2, que vai avaliar a criança no contexto escolar. Então, esse formulário eu dou para o professor, o outro eu dou para os pais, para que, então, eu consiga entender se a criança ou o adulto ele está tendo esses prejuízos em mais de um ambiente. Critério quarto, critério D, é o critério que essas evidências elas precisam trazer prejuízo. Porque pode ser que eu seja agitado ou que eu tenha alguma desatenção, mas isso não me traga prejuízo. Então, a presença do prejuízo ela é fundamental, ok? E nós temos o último critério de que esses sintomas não são melhores explicados por outros transtornos. Por quê? Há outros transtornos que também podem trazer algumas comorbidades, alguns prejuízos semelhantes ao do TDAH. Então, a gente vai fazer uma avaliação para descartar outras hipóteses. É muito comum, por exemplo, quando a gente está avaliando adultos e crianças em relação ao TDAH, também aplicar alguns testes referentes ao TEA, que é o transtorno do espectro autista, para que a gente, então, descartando essa outra possibilidade, a gente possa, então, de fato, levantar uma hipótese com um parecer mais preciso, né, de que outras situações foram descartadas. Mas, então, a gente volta para a nossa pergunta. Será que a minha criança apresenta o TDAH? E aí, então, eu queria trazer aqui algumas informações importantes para a gente considerar. A primeira coisa que a gente precisa considerar é que crianças, elas são crianças. Crianças são naturalmente agitadas. Nós, em função do convívio social, precisamos ensiná-las a
começarem, não é, a controlar os seus impulsos, mas crianças são crianças. E controlar o desejo, né, de um impulso, ele exige da criança uma função executiva chamada controle inibitório, que ainda está em desenvolvimento, que, na verdade, está numa região do cérebro, que é o lóbulo pré-frontal, que cuida dessa parte das funções executivas, de planejamento, de atenção, que só vai estar completamente desenvolvido por volta dos 25 anos. Então, eu quero exigir, por exemplo, que a criança fique 1 hora sentada assistindo uma aula. E isso é muito difícil, muitas vezes, para nós adultos, quanto mais para uma criança. Então, nós precisamos levar isso em consideração. Nem toda criança agitada, ela vai apresentar esse transtorno TDAH, ok? Não existem exames de imagens ou laboratoriais, então a gente vai precisar buscar a ajuda de um profissional que vai fazer essa avaliação. A gente diz que ela pode ser qualitativa ou quantitativa. A avaliação qualitativa, ela está ligada à observação, não é aquilo que a gente faz com a criança enquanto ela está com a gente ali no consultório. Por exemplo, eu tenho aqui um jogo, que é o jogo chamado Torre de Londres. Esse jogo eu posso usar para avaliar e posso usar também para intervir. E ele é um jogo que vai trabalhar a atenção, a estratégia, a lógica e o planejamento. Acontece que esse jogo não foi um jogo que foi criado do nada, não é? A gente tem, então, muitos materiais. Deixa eu mostrar aqui um para vocês, que é esse manual aqui, olha. Atenção e funções executivas, né? Então, muito usado pelos psicopedagogos. E, por exemplo, para eu aplicar esse teste aqui, né, a Torre de Londres, essa brincadeira, eu vou seguir aqui alguns critérios e vou estar pontuando. Quando eu pontuo, eu estou fazendo uma avaliação quantitativa. Então, essa avaliação ela vai ser qualitativa em função da observação, da maneira que a criança interage na brincadeira, no consultório, nas atividades que a gente propõe, e também quantitativas, quando eu vou trazer para fazer essa avaliação junto comigo aqueles que estão mais próximos da criança, os professores, os pais, né? No caso do adulto, quando a gente vai fazer avaliação em adulto, a gente chama alguém da família para também responder os questionários. Então, é muito importante a gente entender isso. Isso também é ciência, isso não é achismo. Por isso é muito importante, na dúvida, procurar um profissional. Por quê? Porque ter um transtorno, como o transtorno TDAH, ele não faz da criança uma criança mais ou menos inteligente. Na verdade, a gente vai precisar conhecer essa criança, porque esse transtorno ele vai trazer prejuízos nas nossas funções executivas. Então, a gente também tem muitos testes que a gente pode fazer para saber essa criança ou esse adulto tem mais dificuldade na atenção, no planejamento, na impulsividade. E depois de ter isso avaliado, nós vamos, então, fazer ações para intervir e ir ajudando a moldar, não é, o cérebro da criança ou do adulto, a ajudá-lo a ter essas funções executivas, aquelas que são fracas mais fortalecidas, não é? E as que já estão fortes se manterem fortes, porque todos nós temos fortalezas e fraquezas. Então, mas é muito importante a gente entender que a criança não faz essas coisas de propósito para nos aborrecer. Isso são questões cerebrais, neurológicas, e elas podem estar precisando de ajuda. Então, existem profissionais que podem ajudar você a entender melhor a sua criança. Tenho dito aqui, já falei no último programa, e aí quero falar novamente, vou pedir para o Rafa colocar aqui, eu acho que eu consigo colocar aqui, não é, Rafa? A gente tem um Instagram, Camille, onde a gente tem procurado
esclarecer algumas dúvidas. Estou escrevendo aqui. Psicoevida.dequi. Isso. A gente tem postado diariamente ali algumas informações relacionadas ao desenvolvimento infantil, à aprendizagem, a questões da saúde emocional. Então, é muito importante a gente conhecer, porque nós não conhecemos, não estudamos e julgamos e decretamos essa criança é isso, é aquilo. E conhecendo a criança, existem ferramentas que a gente pode usar para poder lidar com essas crianças. Por exemplo, eu tenho aqui um livro que é o TDAH, o que fazer e o que não fazer, o que evitar, um guia rápido para professores do ensino fundamental. Então, ok, essa criança tem. O que eu posso fazer? Então, eu posso permitir que essa criança saia de sala mais frequentemente do que outras crianças, porque ela tem uma dificuldade, né? Ela tem um transtorno. Não é maldade, não é falta de educação como a gente julga. Então, cuidado com os julgamentos. É preciso a gente entender e conhecer. A verdade é que não é fácil a gente cuidar de crianças mais agitadas. A gente gostaria, não é? Que todas as crianças fossem muito calminhas. A gente gostaria que as crianças não fossem crianças, a verdade é essa. Tivessem comportamentos de adultos. Mas a gente precisa realmente estudar, pedir a Deus sabedoria e paciência e conhecer. Cada criança é única. Isso, na prática, é muito difícil. Numa sala de aula, por exemplo, quando a gente tem que lidar com muitas crianças. Mas a gente pode, estudando e aprendendo e buscando ajuda, a gente pode intervir da melhor maneira que a gente puder. Nem sempre a melhor maneira que a gente pode é a ideal, mas é a melhor maneira que a gente pode. Então, o nosso desejo é caminhar junto e ajudar a todos vocês que têm crianças próximas a vocês a cuidarem melhor e caminharem melhor com as crianças. Então, se você tiver alguma dúvida, você pode entrar lá no nosso Instagram, tirar a sua dúvida, a gente está à disposição. Um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima.